Marcos Saldanha. Beleza, beleza, beleza. Bom dia, 19 de junho de 2021. Chegando para você o História em Debate, o nosso encontro semanal que não celebra o passado, na verdade, celebra o presente, a vida, porque a gente vive no agora, né? Nesse momento estamos vivos, né? E nesse momento temos interesse em saber do passado, em pensar sobre o futuro, refletir, né? O futuro compreendendo o presente. No programa de hoje, um excelente tema para você, eu te convido a participar a partir de agora. Olha só, no domingo 13 de junho, completou 40 anos da passagem de Mazzaropi. O História em Debate de hoje celebra a vida do ator, cantor, diretor, cineasta e empreendedor paulista que fez história e fortuna no cinema nacional. Amácio Mazzaropi, eu te convido. Estamos no ar, vamos que vamos. Marcos Saldanha. Beleza, beleza, beleza. Um programa mais do que especial. Hoje falando sobre Mazzaropi. Você já assistiu alguns dos vários filmes do Mazzaropi? Passando na TV Brasil, né? Você pode assistir, sempre passam, né? Tem no YouTube canal aí com muitas visualizações. A página do Museu Mazzaropi também você pode visitar. Informação é o que não falta. No programa de hoje, o nosso convidado é Cláudio Antônio Marques Luiz, o Cláudio Marques, né? Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela Fundação Álvares Penteado, dedica-se à área de comunicação e cultura, trabalhou em parceria com várias empresas da área da comunicação, na área televisiva, editorial e multimídia, desenvolvendo projetos para o Grupo Estado, Rede Globo, IBM, entre outras. Foi coordenador-geral de difusão e projetos do IFAM e diretor interino do Departamento de Articulação e Fomento do IFAM, Ministério da Cultura. Foi secretário de Cultura e Turismo de Taubaté, em São Paulo, e hoje é curador do Museu Mazzaropi. Cláudio, muito bom dia, seja bem-vindo, um prazer falar com você, e vejo que ao contrário daqui, que o sol está tinindo, aí está fazendo frio danado, hein, amigo? Bom dia, eu estou com uma inveja danada vendo você de camiseta aí, outro clima, ainda bem que é o mesmo país, né? Verdade, rapaz, verdade. Calor, no máximo aqui chove, viu? Frio jamais. Pois é, isso é muito bom. Ô, Cláudio, antes de mais nada, eu tenho uma tradição de sempre perguntar para os convidados, independente do tema que seja, sobre o Maranhão e sobre São Luís. Se você conhece São Luís, se você já esteve em São Luís, e quais imagens você tem, que relação você tem com a cidade? Eu conheço São Luís, é uma cidade que me encantou, e eu vou te contar uma curiosidade de quem desconhecia a questão das marés de São Luís, né? Quando a gente chegou aí, a primeira vez que eu fui a São Luís a gente estava produzindo um filme
sobre São Luís, um documentário. E aí nós chegamos, eu não sei, era à noite. Aí eu falando, bom, vamos ver um barco para a gente sair amanhã para começar a ver umas locações e aproveitar e gravar algumas coisas, né? E aí nós fomos até a praia não, ali à beira do rio, né? E fomos falar com o pessoal dos barcos, né? Que a gente queria sair, imagina, a gente queria sair às 7 horas da manhã. E a pessoa que nos recebeu falou, às 7 não vai dar. Aí o diretor, como assim não vai dar? Então tá, então nós vamos ver outro. E fomos ver o outro. O cara falou, não, meu barco tá no seco. Ué, aí fomos outro barco. Não dá para sair. Aí que a gente foi ver, era noite, né? Aí a pessoa foi nos mostrar, né? Todos os barcos estavam no seco. A maré, no dia seguinte, só ia chegar, eu não me lembro a hora, mas por volta das 11 horas, alguma coisa assim. E aí a gente foi entender que não adiantava a gente ter programado os horários todos de pesquisa, porque tudo dependia da maré. Pois é, rapaz. E tem uma outra coisa também, que o padre Antônio Vieira já falava sobre o Maranhão, né? Que até o clima no Maranhão mentia, né? Que às vezes tem um sol, aí chove, mas ele falava em relação a chuva e sol, porque frio mesmo não tem, como você bem viu, né? É verão o ano inteiro, existe o chuvoso e o seco, mas é verão. E você está falando com a gente de Taubaté? Isso, eu estou em Taubaté, Pronto. interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo, que é exatamente onde fica o Museu Mazzaropi, né? Tema da nossa conversa de hoje. No domingo passado completou 40 anos da passagem dele, né? Mas como é que você avalia esse legado, esse nome, a força, ou um país sem memória ou esquecimento? Que avaliação você faz do Mazzaropi 40 anos após a morte dele? Marcos, só aproveitando para lembrar aos nossos ouvintes que hoje é Dia do Cinema Brasileiro. Maravilha! Que anda com algumas dificuldades. Bom, sempre teve muitas dificuldades, mas é uma área do Brasil que luta, né? Como tantas, né? Mas o legado do Mazzaropi foram os filmes dele, né? A obra dele, principalmente, que continua, como você disse, continua viva, continua sendo assistida por um público muito grande. Os números de audiência dos filmes dele impressionam ainda hoje, mesmo depois de tantos anos, de 40 anos da morte dele. É um fenômeno raro, né, no cinema, não só no Brasil, mas no cinema mundial, né? Não é comum, não são muitos os filmes que 40, 50, 60 anos depois ainda conseguem atrair um público desse tamanho. Pois é, né? E outra coisa é a própria figura do Mazzaropi, né? Quer dizer, o personagem Mazzaropi, mas também o homem Amácio Mazzaropi, que foi um grande empreendedor também, além de ator, além de cantor, né? Ele também tinha um cuidado com a bilheteria dos filmes. Eu queria que você contasse essa história para a gente. Ele sempre foi, desde o início da carreira dele, ele, atrelado à questão de atuar, que era a maior vontade dele, ele sempre viu a necessidade dele ser o próprio empreendedor, né? Ele, no teatro, ele já era assim, ele criou o primeiro a trupe dele, depois de ter trabalhado com outras pessoas, ele resolve criar a própria trupe. Enfim, ele sempre teve um olhar
para a questão da produção, para a questão da administração. E no cinema, ele percebeu que, quando ele trabalhou com a Vera Cruz, e depois ele ainda fez outros filmes, por exemplo, com o próprio Massaíni, Oswaldo Massaíni, ele via que o dinheiro, boa parte do dinheiro, ficava, primeiro, com os produtores do filme, e a outra parte com os distribuidores. E no caso do cinema brasileiro, boa parte dos filmes, e ainda hoje é assim, é distribuído por companhias americanas. E ele resolveu que ele não ia dar para os americanos. Ele resolveu, ele próprio, criar um sistema de distribuição. Ele próprio negociava com os donos de cinema. Então, e como acho que todo mundo vai lembrar disso, no cinema de até uns tempos atrás, era muito comum você passar por fora da catraca, o sujeito que recebia o bilhete, o bilheteiro não rasgava o bilhete e devolvia para a bilheteria para ser revendido. Isso tudo eram artimanhas assim, do cinema brasileiro, dos donos de cinema, para pagar menos para as distribuidoras, que levavam uma parte bastante grande do dinheiro. Pois bem, o Mazzaropi, ele, para fazer a distribuição, ele sabia dessas artimanhas. Então, a pessoa dele que levava os rolos de filme para o cinema era o mesmo que ficava na porta, com um contador na mão, um aparelhinho, controlando todo mundo que entrava. Aí chegava no final da sessão, ele anotava o número, e depois de todas as sessões que o filme tinha passado naquele cinema, ele prestava conta com o dono do cinema, dizendo, de acordo aqui com a minha planilha, entraram tantas pessoas, então o senhor deve tanto para a gente, e assina aqui, e ele ia embora. Então, esse controle que o Mazzaropi fazia, que eram os fiscais do Mazzaropi, não agradava, obviamente, os donos do cinema. Mas eles tinham que engolir aquilo, porque, afinal de contas, os filmes do Mazzaropi era a época das vacas gordas para todos os cinemas, né? Era quando os cinemas lotavam e faziam filas, né? Então, todo mundo acabava aceitando esse controle dos fiscais do Mazzaropi, né? Que era uma coisa que ninguém mais fazia, ninguém tinha isso. E o Mazzaropi tinha uma outra coisa também. A distribuidora dele, a distribuição dos filmes, ele fazia questão que fosse para todo o Brasil. Então, praticamente o Brasil inteiro era coberto pelos filmes. Viam os filmes do Mazzaropi, coisa que não era muito comum com os filmes estrangeiros, porque os americanos não faziam muita questão de distribuir para cidades ou cantos muito ermos, muito distantes da capital naquela época, né? Nos anos 50, 60, 70. Então, ele conseguia isso, e provavelmente por essa razão é que ele é tão conhecido no Brasil todo. Pois é, e olha só, muitos filmes, né, ali a partir de 1952, eu estou na página do Museu Mazzaropi, do qual o Cláudio é curador, e já já a gente fala do museu, mas olha, Sai da Frente de 52, Nadando em Dinheiro também 52, Candinho de 53, salvo engano, o Candinho é uma inspiração para uma novela que teve da Globo, com um personagem também, né? Que passou do Valci Carrasco, né? O Candinho. Que é inspirado, o Candinho, por sua vez, é inspirado no Candide, do Voltaire. Do Voltaire, exatamente, que é uma obra fantástica também. Bom, aí tem A Carrocinha de 55, O Gato de Madame 56, Fuzileiro do Amor também de 56,
O Noivo da Girafa, 57, Chico Fumaça, 58. Um dos meus favoritos, a gente já conversou sobre isso, né, Cláudio? Chofé de Praça, de 58. Eu adoro esse filme, apesar do Jeca Tatu ser famosíssimo com ele, de 59. Inclusive, quando eu falo do Mazzaropi, tem gente que fica... Ah? Aí eu falo, não, Jeca Tatu... Ah, bom. Tem a coisa do Monteiro Lobato, mas ele também lembra do Mazzaropi por esse filme. Acabou que, né, virou assim, uma marca também, né? As Aventuras de Pedro Malazarte, que é de 60, Zé do Periquito, de 60, Tristeza do Jeca, de 61, O Vendedor de Linguiça, de 62, Casinha Pequenina, de 63, o Lamparina, 64, Meu Japão Brasileiro, e aí já tem a informação na capa, que é colorido, é de 64, o Puritano da Rua Augusta, 65, o Corintiano, de 66, o Jeca e a Freira, de 67, e esse filme também eu gosto dele. No Paraíso das Solteironas, de 68, Uma Pistola para Jeca, 69, Bertão Roncafé, O Grande Xerife, de 72, que é um outro que eu gosto muito. E aí vem umas viagens também internacionais, um Caipira em Bariloche. Olha, com isso, aí vem o Jeca Macumbeiro, de 74. Eu estou listando, eu parei aqui para dizer o seguinte: uma produção intensa e imensa. Há alguns anos ele tem o lançamento de 2 filmes e o espaço de um filme para outro curto, né, uma produção. Lembrando que ele tem uma participação intensa no processo de atuar, escrever e tudo, quer dizer, um empreendedor, um homem que tem um controle da bilheteria, mas que tem o controle do processo criativo do seu próprio filme, né? Quer dizer, e uma obra intensa num país, né, Cláudio? Há que se dizer também, num país onde o cinema nunca foi prioridade, nem na época dele. Há que se valorizar isso, não? Exatamente. É o que eu falava no começo, né? É uma área estratégica para qualquer país, né? A cultura e a produção cultural, e principalmente o cinema, os meios audiovisuais de hoje em dia, fazem parte da estratégia da vida de um país, né? E, obviamente, por ser parte de uma estratégia muito importante, eles são relegados, eles são pressionados, até por políticas de outros países contrários ao fortalecimento de um cinema nacional, né? Os interesses são muito grandes, né? Mas ele fez frente a esses interesses, criando uma independência em relação por exemplo, à distribuição, com relação à produção, à criação, como você mesmo disse, né? E isso, naquela época, e eu diria que até hoje isso não era muito bem visto. Vamos dizer assim, esse excesso de independência, de liberdade, não era muito bem visto, nem por ninguém, era muito curioso, né? E mesmo dentro da área cultural, você tinha os críticos, né, que eram contrários a essa independência, né, que ele tinha em relação à produção dos seus próprios filmes. Mas hoje em dia, com essas tecnologias novas, como você disse, né, do cinema brasileiro, que continua enfrentando dificuldades, mas hoje, por uma questão de maior acesso aos equipamentos, com essa transformação tecnológica toda que vem acontecendo, você passa a ter, não no cinema, mas com o audiovisual, outras produções e outros meios, né, que podem fortalecer
podem dar chance de surgirem outros grandes diretores e criadores e produtores no Brasil. Esse é um novo momento, né, muito importante, e que eu espero que a gente não perca mais uma vez esse trem da possibilidade de você ter um meio próprio de transmissão da cultura do seu próprio país. Pois é. E outra coisa sobre a produção dele também é que é muito humor, é engraçado, a gente dá risada, é gostoso. Eu conversei com você que eu assisto com meu garoto, meu filho tem 6 anos, então a gente fica ali assistindo e dá risada e tudo. Mas quando você pega determinados temas, você vê que o filme do Mazzaropi não pode ser considerado um filme alienado, não. Quando eu falo do meu favorito, que é o do Chofé de Praça, você vê críticas sociais fortíssimas ali no filme, com humor, mas ele, né, a gente conversava sobre isso, ele é o cara, o caipira, pobre, mas que se dá bem com gente bacana. Ele até, no filme, ele usa a palavra gente bacanuda, uma expressão que ele usa. Então, ele apronta no filme, é como se fosse, não, a palavra não é vingança, claro que não, mas eu digo assim, eu imagino que numa sociedade extremamente desigual e injusta, quem ia ao cinema assistir o filme quer dizer, tem aquele sentimento de pelo menos agora, hoje, nesse filme, a gente se deu bem em cima dos bacanudos, né? Eu não sei, são tantos temas que ele aborda, eu não vejo nisso um cinema, embora com humor, mas um filme alienado ou alienante. Não, não é mesmo. Não é mesmo. Para boa parte dos brasileiros era a hora de lavar a alma, né? Como se dizia. Né? Então, as histórias dele sempre sempre tem a ver com a questão do dominador e o dominado. E, logicamente, ele sempre está do lado dos dominados. Né? E é como você disse, ele sempre se saía bem. Né? Ele não é aquele sujeito resignado, que não diz nada. Não, ele sempre estava botando a boca no trombone. E acabava se dando bem. Né? Isso, para a maior parte dos brasileiros, que era justamente um momento em que estava acontecendo no Brasil uma migração do campo para a cidade gigantesca. Né? As pessoas estavam saindo do campo nesse período. Então, você vê um filme de um sujeito que está numa situação muito parecida com a sua, que é o homem, a pessoa da área rural se mudando para a área urbana e se dando bem, né? Era tudo que eles queriam assistir, todo mundo queria ver isso. Né? Como também uma outra época em que ele tinha uma percepção muito boa do que estava acontecendo na vida das pessoas, né? No país. Aí tem um momento em que os filmes dele passam a contar a história de um sujeito do interior, da roça, que vai para a cidade e depois volta para a roça, né? Volta para o campo. Então, isso era a expectativa de muita gente, né? que sonhava com esse tipo de conseguir ter a mesma vida que tinha antes. Né? Ele representa isso nas telas com muita maestria. Então, e sobre isso também é legal dizer, né, que a forma dele ter essa conexão tão grande com o que estava acontecendo no país, né, e seus filmes a gente vê isso, em boa parte, possivelmente, porque ele mantinha um contato muito grande com o povo. E esse contato se dava nas apresentações que ele fazia com muita frequência em circos e teatros. Ele
ele sempre estava em contato com o público, e é ali que ele experimentava os temas que ele estava pensando para um próximo filme, uma gag cômica, humorística que ele tinha criado, ele ia testando isso nessas apresentações que ele fazia no circo e no teatro, onde ele tinha a oportunidade de estar cara a cara com o público que ia ao cinema depois, né? Então, ali ele sentia o quanto reverberava determinados assuntos ou a forma como ele ia contar aquela história. Ô, Cláudio, um homem de teatro, um homem de cinema, né, um homem de circo, do público, mas não um homem de televisão, né? Inclusive, ele disse não à Rede Globo, e não foi um não qualquer, foi um não bem redondo, né? Ele achava que a televisão desgastava muito a pessoa, a figura, a personagem. Então, ele não fazia TV, ele evitava aparecer na TV. Pois é, ele tinha. E tem uma história dele, Cláudio, com a Hebe Camargo, que também é de Taubaté. Né? Ele não é, mas eu digo assim, o museu, tá, uma boa história dele em Taubaté, mas a Hebe nascida em Taubaté. Que relação foi essa? Que tem uma história dele que é clássica, tem o vídeo no YouTube com a Hebe Camargo recebendo ele lá na Band, salvo engano, eu já assisti. Isso mesmo. E não é uma aparição qualquer, reza a lenda que a Hebe estava em fim de contrato, sem perspectiva de renovação, e quando o Mazzaropi vai, ele está há mais de 30 anos, ou há 30 anos, sem aparecer na TV, e o Mazzaropi vai pela Hebe e garante a renovação do contrato. Lenda ou verdade? Olha, eu acho que é verdade, embora não se tenham assim, provas de detalhes, mas quando ele vai ao programa dela, né, ali ele faz uma piada que todo mundo ri, mas ninguém entendeu direito. Isso, logo no começo da entrevista, ele fala assim, né, alguma coisa mais ou menos assim: essa marvada me deixou esperando de tamanco ou de chinelo, uma coisa assim, porque ele ainda muitos anos antes, ele tinha decidido propor um casamento para a Hebe, propor se casar com ela, ou declarar o seu amor, né? E ele, depois de um espetáculo que os dois tinham feito, ele perguntou para ela se ela podia ir até o camarim dele. E ela disse que eu vou depois, e nunca foi. E naquele momento, se reza a lenda, ele ia se declarar a ela, coisa que nunca aconteceu. Ele conhecia ela desde pequena, porque ele era amigo do pai da Hebe, que era um músico muito conhecido aqui na região de Taubaté. E diante dessa, vamos dizer assim, dessa fuga da Hebe Camargo, ele ficou desencorajado, mas ele gostava muito dela. E soube, como você disse, que o programa dela estava em fim de contrato. Ele vinha sendo convidado a aparecer na TV, fazer um especial, há muito tempo, tanto pela Globo quanto pela Bandeirantes. E quando ele fica sabendo que não iam renovar o contrato com a Hebe, ele ele vai até o patrocinador dela e diz, né, que se eles renovassem o contrato, ele iria no programa da Hebe. Bom, isso mudou tudo, né? Mudou toda a história. O patrocinador topou continuar o patrocínio, ele foi até a TV Band falar segundo reza a lenda, com o dono da TV e disse:
aquele convite que você sempre fez para eu aparecer na TV, eu vou aceitar. Só que não vai ser um especial meu, não. Eu venho no programa da Hebe. Mas o programa da Hebe está acabando, disse o diretor, o dono, né? Ele disse, não, mas o pessoal lá vai renovar o patrocínio e eu venho aqui no programa dela. E foi o que aconteceu, e isso deu um novo impulso na carreira. Impressionante, né? A audiência, a força da presença dele em um programa que fez com que o programa retomasse uma força e ela ficasse ainda muitos e muitos anos na TV. Pois é, mas ele tem ele teve uma história de um casamento marcado em 57 com Selené Costa, não sei se pronuncia assim, que atuou com ele no filme O Noivo da Girafa. Mas ele também andou fugindo de casamento, não, Cláudio? Ele também não casou, não, hein? Não, ele nunca se casou. Ele nunca se casou. Ele, com a Selené, a gente acha que foi uma jogada de, sabe, como se fazia naquela época, né? Uma jogada de marketing, vamos dizer assim, né? De você divulgar uma coisa para os fãs, manter uma certa pauta de notícias, né? Ela muito bonita, a Selené é uma mulher ainda hoje muito bonita, e na época era uma atriz que prometia muito, né? Como de fato ela fez ótimos filmes, e aí foi lançada essa notícia, né? Mas não foi a única vez que os jornais anunciaram casamentos ou namoros dele, mas ele, de fato, nunca se casou. Ele teve 2 filhos adotivos, né, que na verdade, ele nunca chegou a adotar, de fato, mas é como se fosse, porque foram crianças que cresceram com ele, e ele era muito ligado à mãe, à própria mãe. Aliás, ele falece antes dela, né? Ele sempre viveu com ela, sempre foram muito ligados. Pois é, e essa escolha por Taubaté, como é que foi isso, né? Hoje o Museu Mazzaropi está em Taubaté, eu visitei já há uns 2 anos atrás, fiz a visita, antes da pandemia, na verdade, 3 anos atrás, julho, ali de 2018, quando a gente nem imaginava que ia ter pandemia, acho que 2018 ou 2019, não estou certo agora. O museu agora está reaberto apenas aos sábados e domingos, né? Sem agendamento de visita em grupo, sendo liberada a entrada de 15 pessoas, né, por vez, tal, tudo muito controlado. Me fala um pouquinho desse museu e da relação do Mazzaropi com a cidade de Taubaté. Então, os avós dele, maternos, são aqui da região, né? São portugueses que vieram para cá, na região de Taubaté. Ele, durante a infância, durante a vida toda, veio inúmeras vezes a Taubaté para visitar esses parentes, e também foi aqui, nessa região, que ele se inspirou para criar a sua personagem de caipira. O caipira dele é inspirado nos caipiras da região do Vale do Paraíba. É desse convívio que ele desenvolve essa figura, né, que se tornou tão conhecida. E Taubaté, ele, nas viagens, quando ele resolveu que ele próprio ia produzir seus filmes e distribuir, ele começa a procurar um lugar onde fazer isso. Ele precisava de um estúdio, né? E ele vem para Taubaté. É engraçado que o rapaz, o Carlos Garcia, que era o braço direito dele na produção dos filmes, nos contou que ele, na verdade, ele não pensava em Taubaté para fazer os estúdios. Mas aconteceram algumas coincidências e
essa fazenda, Fazenda da Santa, ou Fazenda Santa, que é onde ele faz boa parte dos filmes, e que fica em Taubaté, ele compra assim, ele não pensava em vir para cá, mas acaba vindo para cá, para a cidade de Taubaté, faz o seu estúdio aqui, e é incrível, porque muita gente de Taubaté, da época, participou desses filmes como coadjuvantes, como figurantes, e essa é uma experiência muito... até hoje a cidade vive essa lembrança, essa memória, porque muita gente participou desses filmes, né? Nessas condições de figurantes, mas tudo isso movimentava muito a cidade. Ele filmava muito, não só no estúdio dele, mas muitas cenas pela cidade. Então, foram imagens que foram para o Brasil inteiro da cidade de Taubaté, que acabou se eternizando nas telas, né? Nessas tantas histórias. E nada mais justo do que o Museu Mazzaropi ser em Taubaté, né? Porque é um aparelho cultural também na cidade, né? As pessoas vão porque aí tem o museu e tem a fazenda também, né? Que é o Hotel Fazenda, que era, salvo engano, a casa dele, né, Cláudio? O Mazzaropi, quando ele faz o primeiro estúdio, que é na Fazenda Santa, ele tinha que arrumar, ele aproveita a estrutura da fazenda, as casas de colonos, tudo isso, ele reforma e aproveita esses lugares para receber, para acomodar as equipes de cinema que vinham do Rio, de São Paulo, os atores. Então ele precisava de um lugar para acomodar as pessoas. Com o tempo, ele pensa, depois da experiência de vários anos na Fazenda Santa, e com todas as dificuldades de acesso à Fazenda Santa e todas as dificuldades de recursos, ele resolve criar um estúdio muito maior, que é o estúdio atual, né, onde existe o hotel, e ele cria o hotel justamente para receber essas equipes. Esse hotel, que hoje foi ampliado, mas ele existe desde a época do início desse segundo estúdio do Mazzaropi. Ele constrói esse estúdio, que é grande, um estúdio, na época era o maior estúdio de cinema do Brasil, e constrói o hotel. A ideia é que, durante as filmagens, ele acomodava todo o pessoal, e quando não estava filmando, o lugar funcionava como um hotel. Pois é, tá aí. Mas o tino realmente do empreendedor, né? Exato. Bom, sem dúvida, né? Tem muita gente ouvindo a gente aqui pelas ondas da 1290. Mandar um abraço aí para a turma que está acompanhando a gente. Como é bom ouvir no rádio falar do Mazzaropi, né? Um abraço para o Ronilson Flávio, para o Joãozinho Ribeiro, para o professor Manuelzinho, professor aqui da Universidade Federal do Maranhão, ouvindo como sempre, nosso querido Wellington Rezende, o Raimundo Pinto do Brejo, que é um ouvinte inveterado de rádio AM e FM, e a turma também que está comentando, né, Karina, aí pelo YouTube, aí você pode mandar a sua mensagem, que a Karina, que é a nossa operadora de áudio, coloca aqui a sua mensagem, o Marcos Fabrício ouvindo a gente, lá em Tutóia, lá na região do Delta do Rio Parnaíba, interior do Maranhão. Olha só. Gente, você vê, rapaz. Vê o que legal. Não é rádio, hein? Legal, hein? Muito bom, muito bom. Nossa, pensar nessa gente toda pelo Brasil é muito bom. Pois é. A gente está no YouTube, que você pode assistir a gente no mundo todo, também pelos aplicativos de rádio, né? Tanin, Rádio Net, também na página da Rádio Timbira, você ouve a gente ao vivo, além da sintonia na 1290 AM, né? A nossa rádio mais antiga do Maranhão, né? Então você pode participar aqui, conversar com a gente. Ô Cláudio, mais de 300 mil inscritos no YouTube, né? O Mazzaropi está nas redes, né?
ele está atualíssimo aí no mundo digital, hein? É impressionante, né? É impressionante. Ele tem... Você vê os filmes dele, se você olhar no YouTube, você põe um filme no ar, em pouco tempo você tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de views dos filmes, de público assistindo. É uma coisa, é um fenômeno curioso. Agora, Marco, você sabe uma coisa que eu sempre me pergunto? Se para cada grande ator, nós, como brasileiros, tivéssemos um trabalho, uma missão de lembrar dessas pessoas, divulgar o trabalho dessas pessoas, que é uma coisa que o Brasil não tem, infelizmente, talvez nós tivéssemos uma outra história que não fosse praticamente única do Mazzaropi, né? Você não acha? Que falta a gente, outros museus e outras entidades que reverenciassem a memória dos nossos artistas. Está certo que o Mazzaropi era um grande, como a gente está falando aqui, um grande cineasta, um cara... mas tem muita gente boa que está sendo esquecida. Você não acha isso? E é engraçado que o Brasil tem uma contradição danada. É um país que tem um apelo ao passado. Eu costumo dizer que a gente vive um excesso de passado no nosso presente, mas, ao mesmo tempo, é um país que não aceita sua memória, ele romantiza o passado, ele tem saudade de algo que, às vezes, sequer foi real, mas o real mesmo, ele desvaloriza, ele desconsidera, é como se aquilo não tivesse o mesmo valor. Você imagina, o que o Mazzaropi fez, o que ele produziu, então a gente fica com um saudosismo, às vezes, de algo que não viveu, né? Ou saudade de algo que viveu, e você esquece, ou ignora, ou desconhece o trabalho do Mazzaropi, porque, eu insisto, um fenômeno produtivo, criativo, empreendedorismo, quer dizer, você quer mais exemplo disso? Por exemplo, então, assim como o Mazzaropi, quanta gente não está esquecida aí também na história, na memória? Então, eu acho que esses elementos de aparelhos culturais, teatro, cinema, museus, e você precisa descentralizar isso também, né? Que é uma coisa que o circo faz muito bem, de andar pelas cidades, de levar... Então, eu acho que o Mazzaropi teve esse elemento, né? Esse sense, andar pelas cidades. Eu acho que se perde muito por conta disso, né? Não sei. Eu acho também, porque essa experiência do Mazzaropi, logicamente, não é possível de ser repetida, mas ela pode servir de inspiração para outras pessoas fazerem de um jeito atual aquilo que... Ou seja, são lições, são experiências de vida que podem servir como inspiração, ou seja, para a gente não ficar inventando a roda todo dia, né? Aquela coisa da cultura viva, uma cultura que passa de um para o outro e se soma, né? A experiência do Mazzaropi no cinema, no teatro, né? Essa forma, como você diz, do empreendedorismo, né? Poderiam ser lições mais bem aproveitadas, né? E pensadas, refletidas, né? Para quem está querendo fazer cinema hoje. Então, essa história toda, né? Que eu não me restringo ao Mazzaropi, até porque o cinema, vale lembrar, né? Ele é um trabalho sempre de grupo, né? É sempre um trabalho que envolve a participação de muita gente, né? É uma orquestra, né? Então, essa experiência, ela não pode ser esquecida simplesmente, porque tem muita coisa que pode servir para inspirar um novo cinema, um novo jeito de fazer as coisas, não só o cinema. Pois é. Inclusive, eu estou aqui com a camisa, ó, vim caracterizado, que é do Moleque Ter Doido,
que é o do grupo do Erlanes Duarte, é maranhense. E ele já está no 4º filme da série, rodado no Maranhão, com cenas maranhenses, piadas de personagens maranhenses, e tem feito um sucesso grande. Quer dizer, as pessoas também querem se ver, né? As pessoas também, quer dizer, o cinema maranhense. Então, eu acho legal essa luta dele e produzindo, né, fazendo. Ele trouxe o Dedé Santana aqui para São Luís para gravar o 4º e último filme da série Moleque Tê Doido, que é uma expressão bem maranhense do filme. Então, assim, isso é bacana, assim, esse legado de fazer um trabalho desse. Bom, a gente está chegando já à reta final e eu preciso que você fale um pouco mais, divulgue o trabalho do museu, mas antes, é só essa historinha que eu queria que você contasse para a gente, se é fato ou se é lenda. Reza a lenda também que o Mazzaropi, você falou que o trabalho de cinema é um trabalho em grupo, em equipe, é industrial, emprega muita gente. E dizem que ele era bom pagador. Inclusive, tem uma história que alguém questionou que fez uma diferença de 1 centavo no pagamento, não pelo dinheiro, mas pela questão do contador. Olha, que pode dar uma diferença do valor que foi pago, do cheque, do valor que está lá na prestação de conta. Faltava 1 centavo e reza a lenda que o Mazzaropi fez um cheque de 1 centavo. Esse profissional botou na carteira durante muitos anos e certa vez, almoçando num restaurante, numa cidade, o cara do restaurante olhou o cheque lá de 1 centavo e disse, não, você não precisa pagar nada, me dá o cheque de 1 centavo, que está assinado pelo Mazzaropi e a conta está paga. E a pessoa falou, o dia que ele pagou um almoço para muita gente com um cheque de 1 centavo do Mazzaropi. É verdade ou é lenda essa história? Rapaz, essa história que você acabou de contar, eu confesso que eu não conheço essa história. Pois é, são acredite. tantas histórias, são tantas Essa histórias. É mais né? uma. Que legal, é uma bela história, uma bela história. Pois é. Enfim. Agora, que sobre a questão nossa, esqueci o que você tinha falado antes do museu, né? O que era que você tinha dito? Primeiro da história dele ser um bom pagador, né? Que esse é um cara sim, isso. né? A coisa dele ser correto, certinho. Ele era altamente profissional, no sentido do respeito pela profissão. Ele era... a gente tem um depoimento de uma atriz que fazia teatro nessa época e fez filmes com ele, e ela estava em começo de carreira e ele dizia assim, você precisa prestigiar a sua carreira, o seu trabalho, você que tem que dizer, que tem que valorizar o seu trabalho. Ela fazia muitos trabalhos no teatro ainda na época sem ganhar um tostão. Ele dizia, não, você não pode fazer isso. Aqui eu pago para você, por que você vai lá trabalhar com outros e não ganhar nada? Não tem sentido. Aí ele dizia para ela assim, escuta, você alguma vez já foi ser contratada por um serviço que a pessoa chega para você e pergunta quanto que você quer? Você fala, eu quero, digamos, 10. Ela fala, não, 10 é pouco, eu vou te dar 30. Você já ouviu alguém fazer isso? Então, se não for você que respeite e que reconheça a importância do teu trabalho como ator, ninguém vai respeitar. Ninguém vai querer te dar mais do que você que tem que valorizar. E ele pregava isso com todo mundo, ele pagava todo mundo, que era uma coisa que no cinema, infelizmente, no cinema brasileiro, nem sempre acontecia, né? Era muito comum as pessoas combinarem uma coisa e depois, a realidade ser outra. E ele não. Ele era conhecido e reconhecido por ser uma pessoa muito séria nessa questão de pagar. Então, como ele vivia do próprio cinema, também surgiram, não podia deixar de surgir as histórias de que ele era pão duro. Mas ele não era pão duro, não. O pessoal que trabalhava com ele
Ele falou, não, ele é um cara que ele acerta uma coisa e é aquilo e acabou, não tem... E ele pagava, ele não pagava, vamos dizer, verdadeiras fortunas, como acontecia quase sempre nas contratações do cinema brasileiro, que depois não aconteciam, na verdade, mas ele pagava aquilo que era justo e pagava direitinho. Então, ele ficou famoso também por essa questão da seriedade e do respeito pela profissão. Pois é, e me parece, pelo que eu li, que os filmes eram produções caras, grandes. Não estou falando de salário de ator, eu digo toda a produção, locação, maquinário, né, câmera, quer dizer, a logística industrial de um filme, e ele tinha que lidar com essa estrutura milionária, né? Envolvia muito dinheiro, né? Exatamente, envolvia muito dinheiro. Os equipamentos que ele usava, que eram dele mesmo, ele comprava, adquiria todo o equipamento, ele foi adquirindo, eram os melhores equipamentos de cinema da época. Você vê, quando ele fez Jacão Fofoqueiro no Céu, na mesma época, o Spielberg, quando ele lançou o Jacão Fofoqueiro, o Spielberg estava lançando o Tubarão. Lembra desse filme, o Tubarão? Sim, anos 70, né? Exatamente. A câmera que o Spielberg usou era a mesmíssima câmera que ele usou para fazer um Fofoqueiro no Céu. Então, o equipamento que ele usava era de ponta, com os melhores técnicos da época no cinema, e grandes atores também, né? Ele foi a estreia do Tarcísio Meira no cinema, o Luiz Gustavo, e tantos outros artistas e cantores, que os filmes dele sempre tinham música e briga, né? Sempre tinha luta e música. Números musicais. Pois é, e, enfim. Muito legal, muito gostoso de ver mesmo. Olha, o acervo do Museu Mazzaropi, você pode fazer uma visita virtual, museumazzaropi.org.br. É um site bacaninha, bem feito, bem completinho. Se você for a Taubaté, você tem um acervo museológico com cartazes e quadros com cenas do filme, equipamentos de cinema e aparelhos de imagens e sons, mobiliários, adereços e acessórios, vestuários, fotografias, livros, rolos de filme, né? Enfim, um arquivo muito legal para você visitar. Então, você ainda São Paulo, Taubaté não fica longe, dá para fazer um passeiozinho. É uma cidade muito gostosa, muito agradável. E você vai lá no museu. Se quiser e puder, também pode se hospedar no Hotel Fazenda. Enfim, mas vale o passeio. Mas eu queria agradecer muito, Cláudio, a tua participação aqui hoje, a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre Mazzaropi, fazer a nossa homenagem, o Maranhão, São Luís, a Rádio Timbira também, não podia deixar essa data em branco, sobretudo no Dia do Cinema Brasileiro, né? Não podia passar esse assunto batido, e pedir para você convidar a turma aí que está ouvindo a gente aí pelo rádio e que vai assistir essa entrevista depois no YouTube também, convidar para conhecer o museu. Olha, eu queria agradecer muito o convite que nos foi feito. Parabéns pelo teu trabalho, que é muito legal. Eu fiquei conhecendo e estou admirado pelo teu trabalho no programa, de contar histórias, né? Eu acho que isso é aquilo que a gente falava agora há pouco. É muito importante para nós todos ouvir histórias, conhecer histórias, né? Tudo isso ajuda a que a gente desenhe com melhor clareza o que a gente quer, né? Para nós, para o lugar onde a gente vive e para os nossos queridos. Então, eu queria te parabenizar, queria agradecer e queria reforçar esse convite que você fez para que as pessoas conheçam tanto o site do Museu Mazzaropi, quanto também o próprio museu. Nós estamos torcendo também para que a gente volte ao normal. Por enquanto é só sábados e domingos,
na esperança, na expectativa que a gente vença o Covid e volte a abrir todos os dias e receber um público que, em geral, se emociona muito em ver e rever, em conhecer um pouco dessa história que tanto orgulha o país todo. É isso aí. Olha, próximo sábado tem um vizinho teu aí, Cláudio, conversando com a gente, o Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes vai estar com a gente próximo sábado. Que legal, que ótimo. Pois é, ele mora em Taubaté, não mora? É na região aí do Vale do Paraíba, mas eu não sei exatamente. Eu acho que é Taubaté. Depois por favor, depois você me diz e confirma isso, porque eu não sabia que ele morava por aqui, não. Mora por aí, um condomínio fechado de casa, mas enfim, ele vai estar aqui com a gente. Ele está lançando o segundo volume da trilogia Escravidão. Então, ele vai estar conversando próximo sábado com a gente sobre esse lançamento. Você está convidado também. E todo mundo já marcado. Valeu, Cláudio. Brigadão, prazerzão demais. Adorei. Vamos manter contato, viu? Adorei. Lógico, vamos sim, com certeza. Valeu. Obrigado. Um abraço aos ouvintes todos e um grande abraço a você. Valeu. Obrigado também a Karina aqui operando os nossos áudios, fez a logística toda aí para colocar o Cláudio aqui no ar. Obrigado você que acompanhou a gente pelas ondas da 1290, pelo Facebook, pelo YouTube, né, pelas redes sociais, pelos aplicativos. O importante é você estar conectado. Lembrando que essa entrevista e os outros programas estão todos salvos. Você vai lá na Rádio Timbira, no site, e no canal na TV Timbira, no YouTube. Está tudo lá, você assiste a hora que você quiser. Por hora é isso. Muito obrigado. Sábado que vem, 10 horas, tem Laurentino Gomes, entrevistaço também, não perca, tá? E a gente se encontra novamente. Muita saúde, te cuida e continua com a gente. Hoje também tem Zema Ribeiro falando de cinema, viu? Ele e Giza Franco também. E Zé Cabaleiro, cara, você vai perder? Nunca. Eu não vou. Como é que você vai perder isso? Não, pois é, vai estar dando a entrevista aí. Se prepara, Karina. Prepara o coração, que Zema e Giza estão trazendo nada mais, nada menos que Zé Cabaleiro, e vamos falar também de cinema. Tá bom demais o programa, já estou aqui com o meu lugar garantido, viu? Forte abraço, bom final de semana e até mais. Fui!